em porque, época assim, de eleição até só também. para o pessoal entender, e você também fica à vontade para comer. Eu vou falar um pouquinho só para explicar para o pessoal o que é isso. O Prolabore é o salário do dono da empresa. É a renda que o dono vai ter para trabalhar, porque a gente tem dois tipos de sócios. O sócio que trabalha na atividade e o sócio, às vezes, investidor, que não trabalha. Por isso que existe essa diferença entre um rendimento pro labore e um rendimento distribuição de lucros, que em tese era porque para aquele que trabalha receber tudo que vem para ele pelo trabalho como pro labore e para aquele sócio investidor receber como distribuição de lucros. O que não impede do empresário receber os dois, porque ele é tanto o trabalhador da própria empresa como o dono, como quem assume o risco, quem tem o lucro do negócio. Então, o que você pode fazer que é legal, não é ilegal, e você economiza imposto e previdência social? O João está aqui para me corrigir se eu falar besteira. Faz o salário mínimo como um prolabore, porque o salário mínimo nacional você tem que respeitar, não precisa nem se preocupar com o piso da categoria. O salário mínimo, que aí vai ter o INSS, não vai ter nem imposto de renda porque é abaixo do valor, né? Então, vai ter só o INSS. E o excedente que você retira, tira como distribuição de lucros, porque ela é isenta. A partir do momento que você faz uma empresa lucrativa, volto a dizer, apesar de ser uma renda, porque a gente sempre pensa que tem imposto na renda, né? É uma renda, porque entra dinheiro, mas ela é isenta de cobrança de imposto. Aí você consegue economizar. O que tá para mudar, que é o que ele tá falando, que tá aí na reta final, né, João? Ai. É que a briga é muito grande, né? Para tributar ou não o rendimento, o lucro. Por quê? Porque a gente está falando de grandes empresários, está falando de uma parcela da sociedade que retira isso, e aí que entra aquela lá do início, por que que as pessoas que ganham mais pagam menos imposto? Porque eles se utilizam disso, né? Então, assim, muita gente, por exemplo, que recebe um salário hoje, né, vamos dizer, a CLT está recebendo um salário acima de 5 mil, 6 mil reais e paga muito imposto de renda, optam, às vezes, para abrir uma empresa e receber pela empresa, né, prestar esse serviço pela empresa, porque vai pagar menos, porque tem um rendimento isento. Então, O problema disso para os empresários, e prestem atenção, é caracterizar o fenômeno que a gente falou no começo, que é a pejotização. Porque uma vez que você tenha habitualidade, subordinação, onerosidade, estou esquecendo alguma, habitualidade, pessoalidade, você não pode ser substituído. Você tem um vínculo de emprego. Então, obrigatoriamente, por lei, você deveria registrar a pessoa, recolher previdência social e todas as obrigações da CLT. Você ser um funcionário seletista, como chamam. sim. E a partir do momento que você faz a pessoa abrir uma empresa para receber pela empresa, mas ela tem um trabalho como se ela fosse CLT, ela pode pedir na Justiça do Trabalho o reconhecimento desse vínculo para receber o FGTS que ela deixou de receber, o INSS para caracterizar ela como segurada, enfim. É um tema muito complexo, que eu também não concordo, porque eu sou meio que a favor do que acontece nos Estados Unidos. Acho que as partes são livres para negociar. É que a lei prevê isso como uma forma de equilibrar as partes, porque entende que o trabalhador ele é o desesperado que quer o emprego e vai aceitar qualquer coisa, e o empregador, porque de fato acontece muitas vezes, sobe nas costas, né? Exatamente. Acontece um desequilíbrio. E qual seria uma solução alternativa para isso? Desonerar mais o empresário e viabilizar para o empregado a opção. Porque hoje em dia o empregado não tem opção se ele quer contribuir ou não para a Previdência Social. Não tem opção, né? Desonerar o empresário, com certeza, é uma opção, né? Desonerar o empresário. Agora, a gente já melhorou bastante. Já teve uma reforma com o governo Temer, a reforma trabalhista, né? Que melhorou um pouco, né? Porque assim, os dois lados a gente tem peso dos dois lados. Tem o empresário que se aproveita disso, Sim. mas também tem o trabalhador que se Como toda aproveita relação, disso, né? exatamente. Como toda A relação. gente sempre, culturalmente, sempre falou, né? Olha, se tiver um processo trabalhista, é causa ganha para o trabalhar. Ah, isso mudou.
Isso mudou com a reforma trabalhista. Então a gente tem Teve a até. sucumbência, né? Exatamente, a gente tem até o contrário, o trabalhador entrando com o processo e tendo que pagar as custas. E eu acho corretíssimo quando está entrando, né? Assim, com algo que não existe. Existia muito isso, né? Muitos trabalhadores querendo fazer a empresa refém e muita empresa fechando por causa de processo trabalhista, que não eram verdade, entendeu? Então isso equilibrou um pouquinho, né? Mas a oneração que hoje tem na folha de pagamento é muito alta. Por isso que leva as empresas a fazer isso, a terceirizar a mão de obra.